o uso da toxina botulínica, a suplementação de zinco com fitase para aumentar a efetividade da toxina botulínica. Já que a cadeia leve que vai fazer a ação, ela precisa desse zinco para agir. Beleza, aí veio esse boom, os pacientes começaram a questionar. Na prática clínica, né, o dia a dia de consultório, a gente não via essa efetividade tão intensa assim para suplementação. Mas aí a gente ficava se questionando, poxa, mas será que o paciente tomou direito? Será que a farmácia manipulou direito? Ou será que o paciente tomou AS ou tomou alguma outra medicação que pudesse diminuir a ação da toxina, fez um anti-inflamatório, alguma coisa? Então a gente começava a questionar possibilidades, porque para você fazer um estudo, você tem que realmente acompanhar aqueles pacientes por um período, né? E eles não podem tomar medicação, não pode ter coisas viés, que a gente chama, para poder inferir, que possam interferir no nosso resultado. Né? Quando a gente trabalha com pesquisa, isso é muito bem documentado. Mas no consultório, a gente tem que crer na palavra do paciente, né? Foi se passando o tempo. E em 2018, surgiu uma publicação questionando todo esse trabalho do Koch. Apesar do trabalho dele ter sido publicado em 2012 e ter tido uma janela muito grande de 2012 até 2018, a comunidade científica, de um modo geral, ela não via esse trabalho do Koch e colaboradores com bons olhos. Tanto que ele não... Se você procurar na internet, só tem ele, né? Você não vê outros estudos utilizando essa composição, essa fórmula. Ele só tem essa composição. Eu já até dei uma olhada agora no PubMed, até para ver se tinha mais alguma coisa, e realmente não tem. E aí, por que a comunidade científica questionou esse artigo? Por alguns pontos em particular. A gente conhece muito a palavra chamada viés. O que é um viés? Viés é quando algo interfere no seu resultado. Existem vários tipos de viés quando a gente trabalha com pesquisa científica. E ler um artigo, a gente não pode simplesmente aceitar tudo que o artigo está escrito. Só pelo fato do cara ter publicado, o trabalho virou referência e amém. Não, não é assim. A gente tem que saber ler uma revista, saber ver se ela foi publicada numa revista séria, mesmo que não seja de alto impacto, mas se ela foi uma revista séria, se os pesquisadores tiveram cuidado na hora de escrever como foi feito todo o trabalho, a metodologia, se você observar se tem interferência da indústria, interferência de dinheiro, porque acontece muito de indústrias pagarem para você fazer uma determinada pesquisa. Isso não existe. Existe, sim, só que isso não é explícito na publicação, mas acontece. E aí, por que esse trabalho em particular é mal visto? Então, um dos pontos é esse. A gente tem o fato da não efetividade clínica, né, do zinco com a fitase. Os pacientes, a gente via que não tinha tanto resultado. O fato do viés financeiro, porque logo depois que ele publicou aquela dose específica de zinco com fitase, logo depois surgiu o Zitase no mercado. Então, eles começaram a questionar, será que essa publicação não foi feita com o objetivo de vender esse produto para ter embasamento? O grupo de pacientes pesquisados por Koch e colaboradores era muito pequeno. Uma outra viés que ele usou nesse artigo, ele inferiu, ou seja, ele pressupôs que todos os pacientes do mundo, né? No caso, o N que ele usou era muito pequeno, e ele partiu do pressuposto que todos os pacientes dele que ele pesquisou tinham deficiência de zinco no seu organismo, mas ele não fez nenhum teste clínico, não fez nenhum exame de sangue para ver se eles realmente tinham essa deficiência. Ele simplesmente inferiu isso e transbordou esse resultado para toda a população, dizendo que a fitase com zinco daria resultado para todo mundo, que tinha ótimos resultados, 92% dos pacientes tiveram uma melhora de tempo de ação da toxina botulínica. Então, isso foi caindo num olhar não muito bom por bons profissionais, por médicos, enfim, pesquisadores, com relação a essa pesquisa. Tá? E o principal deles é realmente o viés farmacológico, que logo depois que ele foi publicado, o Zitase foi para o mercado, mas isso não impediu dessa fórmula vender muito, né, ganhar muito dinheiro, mas hoje a gente não vê isso tão forte no mercado, justamente por isso. Na prática clínica, ele não tem essa efetividade, mas só tem um artigo, né, cheio de viés, como eu pude dizer para vocês aqui. Não cometa esse erro com o seu paciente de suplementar com zinco e com fitase. Claro, se você suplementou, vai fazer mal? Não, é uma suplementação de zinco, fitase não vai fazer mal. Mas
Enfim, não é legal passar a gente por charlatão, né, para o nosso paciente. Isso porque hoje, com o celular na mão, um paciente tem acesso ao Google facilmente. Não vá pensando que o nosso paciente é leigo, porque não é. Ele cada dia mais está pesquisando tudo o que ele faz. Os pacientes, eles querem saber, e hoje a internet, principalmente o Instagram, tem muito profissional bacana que contribui, que partilha do seu conhecimento de uma forma livre. Siga sempre a questão ética, porque isso vai fazer você ganhar lá na frente, tá? A questão ética, ser sério, ser um profissional diferente no mercado.